Bem-vindo ao Papo de Prateleira, o espaço que você conhece bem da plataforma Agro Revenda, falando a respeito de tudo que acontece no agronegócio do nosso país. É um dos quatro maiores do planeta, que não para de passar por inúmeras evoluções, todas elas super saudáveis, que só melhoram a eficiência, melhoram o tamanho desse setor na economia brasileira e propõe cada vez soluções mais interessantes e mais novas, usando sabe sempre o quê? Tecnologia, ciência e respeito total ao meio ambiente. Eu tenho uma outra vez trazer uma moça aqui para conversar comigo hoje por dois grandes motivos. Em primeiro lugar, é que ela trabalha no lugar, na cidade onde eu nasci, Uberaba, que eu sou um berabense, né, de nascimento. Em segundo lugar, é uma empresa que eu adoro, que é a Ubifor. Eu adoro o Ubifor, eu adoro o Lécio, eu adoro sempre que eu e meu chefe Carlão passamos lá em Uberaba para visitar o Ubifor, foi sempre um grande prazer. Eu trouxe para conversar com a gente aqui, tem a Ubifor, né, gente? Que hoje é um grupo a Ubifor, né? Eu trouxe aqui para falar com vocês a Carolina Gil, ela que é diretora de recursos humanos do Grupo Ubiagro, e vai falar a respeito de uma notícia, um resultado super bacana aí para todo mundo, não só para a empresa lá, mas também para o agronegócio brasileiro. Carol, em primeiro lugar, bem-vindo aqui ao Papo Prateleira, tá? Super obrigada. Muito Ah, bom estar aqui com você. que maravilha, o prazer é todo meu. Ô, Carol, fala uma coisa aí. Reconhecida aí pelo grande Great Place to Work, que eu conheço muito bem. Já fiz trabalho com o Rui há uns 13, 14 anos, quando estava lá em Que Curitiba. legal. Adorei esse homem, adorei a proposta de trabalho dele de reconhecer o quê? Reconhecer a empresa que tem um ambiente bacana para se trabalhar, para se produzir, para ganhar dinheiro, para crescer, né? Como é que foi essa notícia boa para a equipe aí, para a empresa toda? Nossa, foi uma delícia. A GPTW tem sido eu falo que ela é meio e fim, ao mesmo Ah, tempo que ela é um canal, uma certificação que nos ensina e nos faz todo momento a fazer uma reflexão interna de como é que a gente atua com as pessoas. Ela virou um fim também. aham, Não é um motivo de orgulho, de celebração. A gente espera o ano inteiro para estar nesse momento de reconhecer, né, como é que os nossos esforços, as nossas iniciativas, o nosso olhar para pessoas tem sido reconhecido, pelo mercado, pelas pessoas, porque essa é uma validação que vem tanto do Instituto quanto dos próprios funcionários, né, exato. que reconhece que a gente está no caminho certo. Né? Então, cada vez mais que a gente já é o quarto ano que a gente está É isso que eu ia te nesse perguntar agora. já é o quarto ano, a gente já tem vindo nos últimos anos, e esse ano não foi diferente. A gente teve um destaque entre os melhores do país no agronegócio. Perfeito. Então, a gente esteve em São Paulo para receber essa premiação e recentemente também no recorte aí de diferentes segmentos, olhando Minas Gerais. Também tivemos destaque. Então, é interessante porque a própria ida recentemente para São Paulo, eles anunciaram que esse ano 30% da lista é Ah, nova. tá. Então, assim, o mercado está se mexendo, as E empresas estão como, né? buscando, né? E se mexe E, tanto, gente. Olha aqui, ó, peguei uma cola aqui do material da super assessora lá da Carol, viu? O trabalho de levantamento feito pelo Great Place, 263 organizações, viu? E avaliando e conversando e sabendo sobre o clima, sobre o que acha do trabalho na empresa dele, 260 mil funcionários. É um e contingente respeitável, né, Carol? é bastante, é um contingente bem significativo, e que se repete ao longo dos anos, né? Assim, é, cada vez mais a gente tem discutido essa relação das pessoas com o trabalho. E quando você vê uma população, né? Se a gente for parar aí, é o tamanho de uma cidade, né? De uma Exatamente. cidade pequena para média, essa escuta e a gente poder reconhecer esses dados e legitimar que não, quem está aqui de fato, né? A quantidade de empresas que tentam e as que de fato entram nesse recorte, significa que de fato tem algo diferenciado, né? Que maravilha. Foi bom que você tocou nesse assunto, que é a pergunta que eu queria te fazer. Tem um monte de cabra dos infernos aí espalhado por esse mundo, por esse Brasil, viu? Aqueles que estão sempre duvidando de tudo, né? Estão sempre preferindo falar mal em vez de ajudar, em vez de contribuir, né?
E a principal crítica que eles fazem é a respeito aí da fidedignidade da opinião do colaborador sobre o ambiente da empresa que ele está em levantamentos desse tipo. Como é que você vê essa questão? Alguns o instituto, né, a certificação da GPTW, ela ao longo do tempo, ela foi se consolidando Sim. muito globalmente, né, e trazendo esse olhar muito sério, né? Tá. A gente vê várias possibilidades de prêmios, de rankings, mas eu fico muito segura quando a gente fala GPTW, e não é à toa que as empresas que estão na bolsa, as empresas que se diferenciam nos seus segmentos de atuação perseguem, porque de fato é uma certificação que ela dá uma condição diferenciada para a reputação corporativa, É né? O claro. nível de governança que eles fazem esse processo é muito sério. É muito cuidadoso. E eles se cercam de vários instrumentos, seja de observação Sim. local, seja de um relatório de evidências, seja da escuta online, né, pela pesquisa individual, sem identificação, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um nível de participação de 85% do quadro. É altíssimo. Então, e tudo muito manuseado, sabe? De uma maneira muito séria, muito cuidadosa. Às vezes a gente até brinca, quer fazer algum ajuste, tudo tem que ir para fora do país, olha, para garantir que todos os protocolos de LGPD, de confidencialidade sejam resguardados. Então, esse de fato é um certificado que coloca a gente com muita credibilidade, seja no resultado, seja na condução. Legal, legal, legal você tocar nesse assunto agora, porque eu queria te perguntar. A Ubifol é uma empresa que tem aproximadamente 40 anos de história, né? Eu lembro quando o Carlão ia visitar as primeiras vezes, era a Ubifol de Uberaba e pronto, acabou, né? E agora não é mais. Agora não é mais, né? Agora é um grupo, então envolve outras empresas. Eu vou até aproveitar para falar aqui, ó. Itales, Baurimas Agro, Instituto Ubiagro, tem o Moon Hub também. É isso mesmo ou eu errei? Faltou alguma? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente, como negócio, a gente hoje se posiciona com três frentes, né? A Sim, nutrição foliar, que é o sim. Bifol, que já existe há 40 É a anos, origem. Uhum. defensivos biológicos, que é a Vitalis, e aí quando você estiver aqui em Uberaba, você tem que vir conhecer, a gente está construindo uma fábrica lindíssima, incrível aqui, bem em frente à da Ubifol, do outro Ah, lado eu da vi, rua. eu vi no material que tem uma fábrica aí sendo erguida. Está muito bonita, em agosto já começa a operar. E a outra que é a Balminas Agro, que a gente adquiriu ano Sim. passado, que é de micronutrientes. Eles eram fornecedores nossos e na perspectiva da gente também verticalizar a cadeia, enxergar o negócio de uma maneira integrada e ter fornecedores que estavam de fora para dentro de casa, também dá vantagem competitiva, agilidade, enfim. Então são esses três negócios e logicamente que a gente se amplia com os habilitadores que potencializam esse negócio, que aí é o Instituto Biagro, que é um filho do coração aqui nosso. A gente tá investindo muito com esse olhar de sustentabilidade, Para SG, deixar de outras marcas qualidade. no Exato. planeta. E o Moon Hub, que claramente também é um outro polo de conexão, de pensar futuro, de trocar com outras empresas em relação com clientes, né, com todo mundo que está aí na cadeia do agro, para a gente pensar em soluções junto, fazer o conhecimento girar, né? Então, Carol, mas você sabe que a gente sempre, quando a gente fala isso, na verdade, quando a gente fala de mundo inteiro, a gente nunca devia se esquecer disso. E a gente se esquece sempre que a gente está tratando de nós, de gente. Gente, tudo diferente, cada um pensa de um jeito em relação às coisas. Na época de Upfall, uma unidade só, lá em Uberaba, no começo, era uma coisa, agora a coisa está ficando complexa. Você tem mais empresas, você tem lugares diferentes onde as empresas do grupo estão atuando. Isso é um complicador para quem trabalha na gestão de pessoas, quem trabalha em ambiente, clima de trabalho ou não? Ou acaba sendo até uma coisa legal de correr atrás para conquistar? E me parece que é mais fácil chamar um camarada para ter uma conversa com ele quando ele está do meu lado, eu estou vendo, né, que ele não está bem, né? E é uma coisa que talvez eu não consiga pegar tão fácil assim se a pessoa está a 100 quilômetros de mim, né? É. Eu acho que essa perspectiva assim, é interessante que se discutiu tanto 2 anos atrás, três, né, aí com a pandemia, e ela é tão presente na mesma Claro. dimensão. Eu participo de um grupo de 50 heads de RH das maiores empresas do país e vira e mexe esse assunto volta. Uhum.
porque o olho no olho, essa conversa, a intimidade, né? Quando eu tô junto com você, eu enxergo uma série de outros elementos que eu não consigo enxergar aqui, né? Perfeito, que está na cabecinha do outro, né? Exatamente, né? Tem o corpo, tem o movimento, tem a tensão, enfim, ou alegria, né? Coisas que a gente não percebe. Eu vou te dizer da experiência que eu estou vivendo, Ok, né? Eu estive, antes de vir para o agro, em empresas de serviços financeiros. tá. E aí, como tem um viés tecnológico muito grande, tende-se a funcionar muito bem à distância. A minha vinda para o agro me ensinou um pouco diferente. O agro é muito olho no olho, e até eu vou fazer um gancho daqui a pouco com o que eu acho que é o principal diferencial da Ubifol. As Tá. pessoas gostam da relação, as pessoas gostam do olho no olho, elas gostam. E aí eu vivi muito isso. Hoje meus filhos estão morando em São Paulo. Aham. Então, eventualmente eu passo uma sexta de lá, trabalho de lá e faço reuniões online. E quando eu percebo que a pessoa quer conversar alguma coisa mais íntima, eu puxo um Teams e falo, vamos falar? A pessoa fala, não, quando você estiver aqui a gente conversa. Eu falo, não, mas eu tô aqui com você, eu tô Ah, aqui por você. Não, mas quando você estiver aqui a gente se fala, né? Então, eu acho que do ponto de vista, né, dessa conexão, da proximidade, estar, né, da intimidade, não é proximidade que eu queria dizer, da intimidade, eu acho que o presencial, ele tem uma potência que é insubstituível. claro. Mas, uma vez a confiança, a relação de confiança, Tendo se estando instalado, né? estabelecida, Aham. também funciona, né? A gente Uhum. se conheceu aqui agora, a gente está trocando ideias, a gente está aqui e a possibilidade de troca ela é muito válida e ela pode ser muito fluida se também tiver essa disposição dos dois lados de construir junto, né? Perfeito. Então, agora, o nosso negócio, além disso, a gente tem as posições administrativas, temos a fábrica, logística, suprimentos, que funciona aqui em Uberaba, mas a metade da empresa funciona fora, porque essa força comercial, ela roda pelo país. Aham. Então, eu tenho que estar investindo o tempo todo pensando em alternativas diferentes, de como é que eu mantenho essa conexão emocional com esses 200 que estão pelo país, né? Então, lá na Que eu fazenda, no campo, com o seu cliente, né? exatamente estão lá na ponta. E aí eu preciso lembrá-los, né? Eu brinco que é açúcar que às vezes decanta no fundo do copo, vira e Sim. mexe, a gente precisa ir lá dar aquela mexidinha para adoçar, para subir. Eu preciso fazer isso. E aí eu tenho que ter meus mecanismos aqui de reativar. Ou seja, um encontro, treinamentos, convenção os eventos que a gente tem junto com o cliente, que às vezes a gente faz umas rodadas que a gente chama de obtura, e aí a gente envolve os atendentes, os RTVs daquela região, mas toda vez funciona à distância, mas toda vez que a gente está junto é muito bom. É Não dá lógico, para né? A dizer gente não gosta é. mais, né? A gente gosta mais. Legal. Carol, fala uma coisa, por que que você deu uma, ou você, né, mas vocês deram uma resumida aí no conceito desse trabalho, né, em relação a deixar uma equipe azeitada, que gosta de trabalhar, gosta de aprender, gosta de bater meta e quer mais, e quer ajudar um ao outro e tal, tudo mais, como aprendizagem e simplicidade. Olha, a relação que eu vejo cada vez mais que a gente estabelece com as pessoas tem que ser uma relação ganha-ganha. Uhum. Quando eu falo de aprendizagem, de desenvolvimento, de interesse de carreira, do porquê que as pessoas se vinculam, né? E um dos principais motivadores de carreira, quando a gente vai estudar, achar em âncoras de carreira, tem a ver com aprendizado, tem a ver com sair melhor dessa relação do que eu cheguei. Então, essa troca, essa concessão, essa troca de conhecimento, ela é engrandecedora para os dois lados, porque, Ah, imagina, a empresa escuta de 200, ela devolve para 200, mas esse conhecimento todo gira e faz acontecer. que hoje é 575, né? Ah, Exatamente, hum. exatamente. A gente já está aí chegando nos 600, daí se eu fechando as minhas vagas esse mês, já batemos 600. E Oh, aí, maravilha! é isso aí. Então, o que a gente tem, essa possibilidade de troca de aprendizado, ela é contínua, né? A gente fala muito de lifelong learning, que a gente vai aprender, precisa estudar, repassar o conhecimento a todo momento, e ele é muito verdadeiro, porque a todo momento a gente está vendo uma forma diferente de fazer.
aquilo que a gente já faz. E o crescimento vem junto com isso. Eu, toda vez que eu faço abertura de algum treinamento, eu falo, o bacana é quando a gente sai de um treinamento maior do que a gente chegou. Aham, Porque a gente tem que sair com mais ferramentas, com mais repertório, com mais relações, com mais energia, mais engajamento. Então, essa troca que se faz e essa âncora, né, esse pilar que a gente valoriza tanto, que é de capacitação, né, isso é um super diferencial aqui da Ubiagro. Eu já tive situações que a gente ficou, e aí, vamos cancelar, porque tem cliente, tem isso, tem outros eventos que vão acontecer, mas a gente não abre mão do espaço de aprendizado coletivo aqui. sim. Então, inclusive, tenho certeza que é um das razões que a gente se diferencia na GPTW. Dominar a coisa dá muita segurança pro profissional, né? Dá, Hum. dá. E o fato é que a gente nunca domina, né? A gente Não, sente. Eu esse falo que mundo, esse mundo tem essa mania de não parar de mudar, né? quando a gente chega lá, já mudou, né? Eu brinco que a excelência é um alvo móvel. Quando a gente chega lá, ele já não está mais lá, né? Aham, Então é essa coisa impetuosa de buscar, essa inquietude de ir atrás, é o que vai fazendo a gente evoluir. E evoluir como empresa, né, como líder, como colaborador, como pessoa, porque afinal de contas está tudo conectado, né? Quando a gente fala aí da relação nossa com o trabalho, não tem como eu separar o que que é a Carol pessoa e a Carol profissional, né? A gente já quis, agora, agora as já empresas era. já quiseram fazer isso, mas isso não existe mais, né? Eu venho com o meu pacote, eu venho com tudo que eu sou. Exatamente. E cada um ajunta os pacotinhos que dá muito bem, porque tem sabedoria em tudo quanto é pacote desse mundo, esses 7 bilhões de pacotes que tem atualmente, né? E Carol, a gente conversou tanto antes de começar a gravar aqui, que eu brinco até eu brinquei com as assessoras, de que o único que tem Zoom estendido aqui na firma é o chefe, é o Carlão, viu, Carol? Então, o nosso já está aqui, ó. Eu tenho 1 minuto e meio aqui, só por isso que eu vou cortar, mas já avisando a Carol que o assunto ser humano e ser feliz no trabalho me interessa demais a conta. Por isso eu quero que você volte mais vezes para falar a respeito do trabalho no grupo Ubiagro, e a respeito de ser humano, de trabalho, de toda essa área aí que você trabalha, tá? Tá. É, eu acho que a gente vem falando aí, né, da relação com o trabalho e, e eu acho que essa relação ela já foi conceituada de várias formas, como Uhum, espaço, como ambientes, inclusive o que a gente estava falando aí do presencial e do online. Essa sensação de que eu vivo para trabalhar ou eu trabalho para viver. Eu ando muito com essa reflexão. Outro dia eu estava num lugar, não vou mencionar para não expor nenhum viés de regionalismo, mas tem alguns lugares no Brasil que as pessoas falam aqui, as pessoas trabalham para viver. E em São Paulo, que é de onde eu tô, eu tenho esse lugar de fala, né? Fico muito lá, a gente vive para trabalhar. uhum. E como que a gente pode fazer um equilíbrio de que eu não precisa de ser um extremo nem outro, mas que eu me misture com esse trabalho e ao mesmo tempo eu me sinta realizada. Eu sei que virou muito clichê a palavra propósito, mas é muito legal quando eu estou num lugar que eu sinto que um espaço da minha essência se realiza. Queria agradecer demais, Super Carolina Gila, que é a diretora de recursos humanos do Grupo Viagro, falou a respeito dessa premiação, que é uma delícia receber. Toda empresa que recebe isso tem que ter muito orgulho. Obrigado, tá, Carol? E volte mais aqui no Papo Prateleira, tá bom? Com certeza, me chama que eu venho. Oh, Obrigada. beleza. Obrigado, querida. Tchau, tchau.